Olá, criadores! Bem-vindos a mais um episódio do seu programa favorito de literatura, arte, drama e tretas. Como sempre, teremos muitos casos e histórias para contar. Se você gosta de um bom papo e cheio de ideias subversivas, este é o seu podcast. Antes de a gente começar, a gente vai repassar aqui os serviços. Então vamos lá. Você vai poder assistir os episódios dos criadores pelo YouTube no canal Escritora Cristina Teixeira a qualquer hora, ou os programas também estão disponíveis em imagens e com legendas em inglês no Spotify. Para saber de todas as novidades, não se esqueça de ativar as notificações. Isso também vale para o Instagram. Combinado? E agora vamos mais a um papo diferente, com muita criatividade e, é claro, rebeldia, com dois convidados muito especiais na nossa mesa. Aqui estamos com Kátia Ferraz, da construção civil, administradora e contadora. Contadora de números ou de história? Agora dos dois. Agora ou contadora de casas, ou contadora de casas. Tá. E aí também com seu filho grande, João Vitor. Vitor de Vitória. Vitor. Então, que é um interessado em cultura pop, games, séries, eu também. Queria só deixar isso bem claro. Que gosta de se atualizar sobre as notícias do dia a dia e agora se tornou professor de história também. Olha só, outro cantador de história. Olha Tá só, na família. pela UF. Eu amo história, tá? Eu amo história. Só não tive coragem de fazer história, porque precisa de coragem para fazer história, tá? Eu só vou dizer para vocês. Morrer esse assunto. Deixa isso pra lá. Kátia, conta você a sua história. Conta do livro, Kátia. Como é que tudo começou? Bom, vamos voltar só um pouquinho, Vamos né? voltar. Eu já plantei uma árvore, Plantou? plantei lá no meu terreno maravilhoso em Ah. Cachoeiras de Macacu, já fiz um filho e Tá aqui. agora Tá aqui. escrevi um livro. Tô plena, Pleníssima. completa. Meu Deus. Não é? E uma alegria ter feito esse livro. O que deu mais trabalho? A árvore, o filho? Ah, o livro! Caraca, João. Não, Mas eu Você sou não um filho muito esperava por tranquilo. essa, Eu hein? sou um filho tranquilo. Você não Ele esperava é um por essa, livro, hein, João? Ele é um filho maravilhoso. O Eita. João é iluminado. O É a filho deu alegria trabalho da minha nenhum. vida. O filho só deu trabalho pra nascer. E o Será? E livro? a árvore? Árvore coisa à toa, porque você já tinha ali Rapidinho o resolve a local. Meu marido trouxe um imboeiro de Angola. A árvore tá lá ainda? Não, Ah. não está. Mas Então ela não foi vale. bem. A não árvore tem que vale. ficar. Não. A gente Vai tem que ter manter que- essa Vai ter que árvore aí. voltar, vai ter que É, voltar mas na eu não árvore. sei se foi condições de temperatura, se bem que Angola e Brasil meio, né? Mesma latitude. Dá a mãozinha. Pelo menos o filho e o livro estão. Graças a Para Deus. Deus. Um livro que me deu muita alegria. Você sabe que a gente se divertiu Ah, a gente se divertiu. muito. A gente se divertiu. Eu fiquei muito emocionada com É. diversas passagens. Eu olhava aquilo e dizia assim, gente, eu escrevi isso. É A verdade. gente ficava arrepiada. A gente ficava arrepiada. Arrepiada com as coisas que aconteciam, né? A gente passou uma pandemia. Passamos uma pandemia. Uma O pandemia. mundo acabou e voltou, O né? mundo acabou, voltou. E o livro saiu. E E o livro saiu. Olha só. E o livro Agora, não acabou com o mundo. O livro ficou. O livro O livro ficou. E ficou e vai ficar É pra isso. posteridade. É sobre não é? isso. E eu nunca vou me esquecer quando você disse assim, chega uma hora que você não é mais dona da sua história. O personagem começa a falar com você. Você pensa que você vai para um caminho e daqui a pouco você está fazendo uma outra coisa, porque o livro pediu, o personagem pediu aquela situação. Isso foi muito curioso, foi muito intenso, e eu me descobri como escritora. Peraí, só me fala primeiro como é que você começou a essa vontade de ser escritora, para eu começar a entender. Bom, antes de querer ser escritora, eu tenho uma certa habilidade de escrever. Né? Sempre gostei muito de escrever, sempre fui muito bem no colégio, na faculdade, porque eu fiz um período de letras, então eu sempre fui muito bem. E eu vinha muito para o Rio de Janeiro, com o João Vitor e meu marido, e a gente conversando muito sobre a violência, né? Sobre como
que adolescentes, eles, para roubar um simples celular, eles às vezes tiravam até a vida de um adolescente. Eu morria de medo disso. Então, eu comecei a ficar pensando sobre esse universo do Rio de Janeiro, essa coisa que as pessoas ficam lutando por coisas sem sentido às vezes, né? E, no entanto, você tem uma grande história, um grande cenário que é o Rio de Janeiro, e João Vitor me inspirou muito, porque ele tem umas frases muito curiosas. Então, eu fico em casa anotando. Quando vem com uma pérola, eu escrevo. Então, eu tenho um personagem que se chama o João Pedro, né? Totalmente inspirado nele. E eu achei que ficou muito interessante, é muito agradável ler. E o João Pedro, muito envolvido com informática, entende muito do assunto, fazer vídeos. Então, é um personagem que ele desenvolve uma coisa desse nível, assim, de fazer vídeos do colégio para apresentar em eventos, e aí ele vai desenvolvendo, né? Até que a história continua depois. Mas nesse meu primeiro livro, ele está ali naquele ambiente de colégio, que é um ambiente que tem muito problema, diversos tipos de problemas entre adolescentes, né? Discriminação. Então, tudo isso é contado no livro, mas é contado com um tom menos dramático, com um tom mais de superação. Então, é tipo assim, os adolescentes que se veem nesse tipo de problema sempre têm um lado mais criativo, mais inteligente de sair de um problema que esbarra no colégio, né? Então, é esse universo. Praia, Zona Sul, comunidade. Meu personagem mora numa comunidade. Enfim, é bem interessante. Fiquei muito feliz de ter feito esse livro. É uma jornada sobre jovens na atualidade, né? Sobre as dificuldades, os interesses, a problemática, as relações, né? É uma coisa, me parece um livro que fala muito sobre nesse lugar onde está, quais são os interesses e os obstáculos da juventude e da adolescência dos jovens hoje em dia. Agora, o que eu queria saber de você é como é que é, João, ter sido fonte de inspiração? Como é que é ser um personagem, né? Virar um personagem. Assim, a mãe vai me dizer que você vai botar isso no livro? Ah, é? Eu ia andando por aí, ela vinha atrás com um livro anotando tudo que eu fazia. Mesmo? Não, também não era tanto assim, Não era, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de frases, e frases de efeito, eu gosto disso. Então tem algumas até que ainda não entraram pro livro, não sei se ela vai colocar entrar depois. No segundo, sim. Uhum. Que quando eu dou boa noite, eu falo, boa noite, não pensa no diabo que ele aparece. Esse vai entrar no segundo livro. Ela não botou ainda. Entendi. Porque no primeiro é bom dia para quem merece, né? Ah, entendi. Lembra disso? Lembro, claro. Eu falo isso pros meus alunos, bom dia para quem merece, quem não merece não tem bom dia, e toca pra aula. Aí eu falo as coisas com muita naturalidade, sabe? E isso é uma coisa que eu não sabia que tinha em mim, né? Até minha mãe começar a frisar. Pô, isso é bom, vou botar no livro. Pô, isso é bom, vou botar no livro. Interessante. Sabe? E aí meio que é isso aí, por um bom tempo agora, já tem um tempinho que você está escrevendo o livro. Agora faz parte do nosso dia a dia. Café da manhã é isso, a gente conversando e tal. E ela... É uma frase de efeito, é uma frase criativa, então vai entrar no livro. Mas essa facilidade que ele tem para falar e para criar foi porque eu sempre fui uma pessoa que li muito. Então, eu, quando tinha 20, 30 anos, eu lia 3, 4 livros e sempre fiz questão de conversar com ele de igual para igual, mesmo quando ele era uma criança. Eu nunca fiquei falando tati-bitati com ele. Eu sempre conversava com os termos, com as palavras que saíam do meu vocabulário, entende? Então, isso eu acho que deu uma certa segurança para ele. Tanto é que ele é professor hoje, se expressa muito bem por causa disso, pelo o exemplo que ele teve dentro de casa, com a nossa conversa, a nossa maneira de falar. Então, ele se tornou uma pessoa excelente para conversar, para falar, ele muitas tiradas, fazer graça. Eu acho interessante porque quando você vira um personagem, você tem essa oportunidade de você poder, assim,
se analisar, né? Se ver com uma certa distanciamento, né? E isso meio que aconteceu porque a sua mãe, quando ela começou a escrever o livro, e é óbvio que ela tinha uma dificuldade. Primeiro, para escrever os personagens masculinos. Depois, personagens que eram uma faixa de idade completamente diferente. E terceiro, que não só era uma faixa de idade diferente, como uma faixa de idade diferente contemporânea, porque não era uma faixa de idade diferente do tempo dela, era uma faixa de idade diferente dos anos 2024. Quer dizer, um vocabulário que ela não dominava, entendeu? Então eu falei para ela, olha só, querida Kátia, não vai rolar, entendeu? Nem o seu vocabulário, nem o meu vocabulário, nem o da prima 10 anos mais moça. Tem que ser do que está acontecendo agora. A gente vai ter que rolar uma pesquisa profunda para a gente poder se aproximar desse público, né? Então, ela foi. E a Kátia é muito dedicada, né? Tudo que ela se propõe, tudo, absolutamente tudo. Acho que se a Kátia resolver ser boleira, ela vai ser a melhor boleira do universo. Boleira do bolo, sim, né? Sim. Não, porque se resolver ser boleira de pegar bola, você também vai ser a melhor boleira do universo. Mas, ou de dançar bolero. Ou de dançar bolero, exatamente. Ela vai ser a melhor dançarina de bolero. Ela é realmente muito dedicada. Então, eu acho engraçado ela ter feito essa pesquisa tão aplicada com você, porque eu acredito realmente que ela fez. Porque ela é dedicadíssima. Ela tinha um caderninho, ela tem. Não sei onde está esse caderninho agora, de uns tempos pra cá ele sumiu um pouco, que o livro estava já escrito. Que coisa fofa. Mas ela andava com um caderninho e não era só as minhas frases. Era de futebol também. Também. De tudo. Também. Ainda tem isso, né? Tem esse universo. Quando tinha um locutor, né? Que falava uma coisa interessante, eu já anotava, uma narração que eu achava interessante, né? Então, tem locutores que eu adoro, não sei se eu posso mencionar Pode, aqui. Claro que pode. Milton Leite. Um clássico. De narrador. Cheio de frases clássicas. E uma voz que ele faz na garganta, que todo mundo tenta fazer aquilo, ninguém consegue. Então, fora ele, né, as próprias... presta atenção no serviço. É excelente essa frase, né? Quando o jogador faz uma jogada que não sai muito bem, ou perde uma bola, não faz um gol, ou uma coisa, às vezes o jogador está na área e perde um gol ali, de frente para o gol, né? Sim. E por alguma razão acontece alguma coisa e ele manda, né? Presta atenção no serviço. Então a gente usa muito isso, que meu marido ama futebol. Sim. O domingo todo vendo futebol, né? E eu também gosto, aprecio, fico vendo, só que eu com o meu caderninho anotando as frases interessantes para poder usar, né? O Brasil teve grandes locutores, grandes. Eu acho que o Brasil teve grandes assim, frases que ficaram no inconsciente nacional e se tornaram muito populares e locutores muito queridos, inclusive Nelson Rodrigues, né? Porque ele era... Locutor. Não sabia. Locutor. É mesmo. Locutor. Só que o Nelson Rodrigues tinha uma característica muito engraçada. Ele fazia locução e ele era fanático, tricolor fanático. E ele fazia locução de todos os times. Quando o Fluminense jogava, se o Fluminense perdia, ele parava de narrar. Eu falei, não vou mais narrar. Me recuso a continuar narrando este jogo. Ele parava de narrar, o profissionalismo acabava ali. Ele era tão fanático. Olha que curioso. Ele era locutor de rádio. Imagina você ter um locutor de rádio do porte de um Nelson Rodrigues, mas existia. Isso entre outros grandes locutores. Mas é interessante isso. O Valdir Amaral. Sim, claro, Jorge Cury, João Saldanha. O Valdir Amaral, pai de uma grande amiga minha. Tive a oportunidade de conhecê-lo. Que fantástico. Mas eram figuraças. Mas, assim, voltando aqui para a literatura, tinha uma pergunta para fazer para você: o seguinte: por que escrever? Para quem escrever? Bom, é importantíssimo, né? O adolescente, essa idade, no colégio, tomar o gosto pela leitura, né? É muito importante. A pessoa que lê, que tem hábito de ler, se expressa bem, fala o português corretamente, se torna criativo, tem assunto numa roda, à noite sair, tomar um chopinho com os amigos, ou até mesmo numa tarde, num futebol. Quem lê tem conteúdo.
né? Então, eu escrevi para adolescentes porque eu acho importante que o adolescente ele tenha esse gosto através de um livro que tenha uma linguagem fácil, gostosa, um ritmo muito bom e que não seja fadonho e que aquela história o inspire a ler outros livros, né? Então, escrever por isso, para ver se eu deixo uma mensagem ou um legado de que é gostoso ler, né? Tem tudo a ver. E tem uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar que é importante as pessoas desenvolverem o gosto pela literatura no colégio. E aí pega e dá Machado de Assis com aquela linguagem do século XIX. Vai lá, lê e adore. Então eu acho que o novo, né, o livro com a nossa linguagem, com a linguagem do nosso tempo, porque parece ser meio estranho, né, a gente ter que discutir, pô, vamos fazer livros com a linguagem do nosso tempo e não com a linguagem de um tempo distante, né? E é claro, eu falo que como historiador é super importante a gente conhecer outros tempos, conhecer o século XIX brasileiro. Bonito isso. Mas, pô, não para desenvolver o gosto, né? Ninguém vai gostar do século XIX. O século XIX não foi bacana, sabe? Aconteceu muito problema lá. Então, essa oportunidade também. E o assunto... tocar assuntos sensíveis também eu acho que é importante. E a gente, quanto brasileiro, a gente tem muita dificuldade em tocar em assunto sensível. O pessoal gosta de fingir que a violência não acontece, que a discriminação não acontece, que a favela não tá lá. O que só aconteceu lá, né? O que só aconteceu na escravidão. Lá. Exatamente. Na escravidão. Tinha na escravidão. Só lá. Aconteceu na escravidão. A gente ainda tem, a gente ainda perpassado por esses isso. temas. Eu acho que você falou uma coisa aqui que gera tanta coisa, eu vou ter que dar sintonizada aqui no cérebro, porque é o seguinte, olha só, o que eu acredito? Eu acredito exatamente no que você falou, eu acredito que a escrita ela é testemunha do seu tempo. Tão importante e tão essencial você incentivar escritores e leitores, porque eles são testemunhas do tempo que eles vivem. Então não adianta, exatamente o que você falou, você só incentivar a leitura e a escrita do passado, porque você tem que incentivar o que está acontecendo no presente, porque são testemunho do tempo que está acontecendo. Aí você se identifica, você relata, você presencia, você consegue efetivar as mudanças, né? E fazer comparação. Era assim, está assim. Entendeu? Se você só tá os clássicos, você perde o referencial. Né? Você perde o referencial e você não constrói nada, você só fica com aquele referencial distanciado daquilo ali. Então, é muito importante você abrir espaço para novos escritores, círculos de leitores, debate, para você poder ter esse lugar de comparação, de estudo, de contemporaneidade. Registro. Exatamente, registro da época, né? Que estamos vivendo. Que eventualmente vai virar um lugar no tempo. Vai virar um lugar no tempo, eventualmente. Somos o passado de alguém, né? Somos o passado. Seremos. Mas se você não abrir esse espaço, não existiremos. Nunca. Não existirá esse momento aqui, né? Então, é muito importante forjar essa legião de novos escritores e leitores que compreendem de uma nova linguagem, de uma nova expressão, de valorização dessa comunicação, de registro, como você disse. Com novas ferramentas também. Exato. Isso é importante porque a gente não passa pelos mesmos problemas que eram passados antigamente. E a literatura, a fantasia como um todo, ela serve como uma forma de ferramenta. Eu vejo no filme, eu vou fazer igual. Eu leio no livro, eu vou fazer igual. E quando a gente tem o livro tratando de um tema sensível, a gente tem via fantasia uma ferramenta para alguém que está passando por aquilo. Cara, é muita coisa para falar, porque veja bem, quando você, como o Neguinho fala assim, eu não quero mais botar, a gente estava falando isso nos bastidores do Narizinho, Renações Narizinhos, me ajuda. Monteiro Lobato. Obrigada, amor. Monteiro Lobato, quando a gente fala assim, não vamos falar de Monteiro Lobato, tá errado, porque Monteiro Lobato existiu, ele escreveu sobre um tempo que existiu, com as questões que existiram, sobre os preconceitos que existiram, e a gente tem que entender que realmente existiu. As pessoas pensavam daquele jeito, agiam daquele jeito, e o livro dele é prova. É prova. Se você retira as passagens, você retira um documento, uma documentação. Da mesma forma que nós estamos escrevendo sobre os tempos de hoje, com os defeitos
e com os acertos dos tempos de hoje, e que alguém no futuro vai dizer, viu o que eles fizeram? De acerto e erros. E eu não quero que tirem os meus erros e meus acertos e que me façam uma escritora sem erros, entendeu? É óbvio que eu devo estar... Posso possivelmente ter errado em algum momento da minha trajetória literária, não ter visto alguma coisa, não ter vislumbrado alguma coisa, mas é importante porque isso é um registro do que a gente não teve o devir, né? Não teve a consciência ainda, mas é um registro da história, assim caminha a humanidade, né? Então, por exemplo, você vê que no livro eu tenho passagens várias de um personagem que sofre por morar numa comunidade, né? E aí as amiguinhas que moram na Zona Sul fica discriminando por causa disso, né? Então, eu imagino um dia, um tempo, que os leitores, ao lerem esse tipo de livro, vai falar assim, nossa, mas existia isso? Eu sonho com um futuro onde não haja discriminação. Eu sonho com um futuro onde cada pessoa aceite o outro se expressar exatamente como é a natureza dessa pessoa. É para isso que a gente existe. A gente existe para ser o que a gente é. Não importa. O que você é a coisa mais pura, é a coisa mais sublime. Então, existir preconceito, discriminação, porque uma pessoa não concorda com o jeito da outra, ou o que essa outra pessoa fala ou faz, me parece muito primitivo. Não é possível que seja assim. Então, quando eu faço livro, eu penso que haja uma reflexão nesse sentido. Cada um é o que é, cada um vive como quer. Agora, sempre respeitando os limites, né? Eu acho muito importante respeitar limites, respeitar o espaço do outro. Agora, não pode você criticar, julgar, né? E não se relacionar de uma maneira bacana, porque não é por aí. Então, o livro tem isso. E os personagens, eles se resolvem de uma maneira muito interessante. Não é nada assim muito sofrido, muito dramático, não. Eu botei os personagens realmente superando os seus problemas. E isso que eu quero passar para os outros adolescentes que venham ler o livro, que você sempre encontra um caminho em que você possa se superar, né? Você sempre vai ter uma maneira criativa de sair fora de um problema. Ou se você sofreu naquele momento, se aquilo te fez mal, levanta, joga poeira, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é para ficar ali enfiado numa cama, deprimido, sofrendo. Meu personagem não faz isso. Então, esse tipo de mensagem que eu acho muito importante. Você mostrar que é possível, sim, cada um viver à sua maneira e ser respeitado. Tanto a criança como o adolescente, eles merecem ser respeitados exatamente da forma que eles são. E é isso que eu tento passar, além de querer desenvolver o hábito pela leitura, né? Também essa questão deles lerem e ver, poxa, mas esse personagem aqui, ele está resolvendo a vida dele de uma forma bem interessante, né? Então, é mais uma mensagem do livro, né? Que é as pessoas serem mais felizes, os adolescentes serem mais felizes, menos revolta, né? Que eu chamo rebelde sem calça, né? Menos revolta e mais ação positiva, alegre, né? Por aí. Eu achei interessante, João, talvez você não saiba disso sobre o processo, aliás, a próxima pergunta é um pouquinho sobre o processo, mas no processo da tua mãe como construção do livro e de escritora, ela veio com a proposta de fazer inicialmente o infantil. Aí, quando ela começou a falar sobre as questões que ela queria falar, eu falei, olha, eu acho que isso vai mais para um lado do infanto-juvenil, porque as questões, o infantil é sempre mais bucólico, né? É mais Sim. vovó viu a uva, mais o infantil raiz, né? Uhum. Eu não sou especialista em infantil, mas a minha irmã
trabalha com infantil. Então, é mais uma coisa mais ligada à ilustração, mais uma coisa mais ali naquele lúdico ali, mais do... Aí eu falei, esse está mais para o infanto-juvenil. Mas aí, quando a gente começou mesmo a descascar, virou um crossover. Porque a tua mãe tem uma pegada, ela tem uma pegada tão, assim, de uma literatura tão... Visceral. visceral, que eu falei, olha só, tem uma novidade para você. Não vai dar para ser infantil. Não é infanto-juvenil, não. Isso virou um crossover. E realmente, é um livro que ele tanto pega os jovens como um adulto lê e também tem ele tem uma narrativa, uma história muito interessante, porque fala de um contexto sobre a realidade do Rio de Janeiro com os personagens todos muito bem construídos e que fala de todo um universalidade, entendeu? Então, traz o interesse não só do jovem, como também da mãe, como também do pai, como também da vizinha, sabe? Então, é todo um universo ali que é muito atraente, é muito interessante, é muito rico, entendeu? Então, é isso. Sobre isso, eu queria até dizer o seguinte. Esse livro, ele está ambientado no ensino fundamental de adolescentes de 14 anos, né? Então, é um livro que trata sobre o universo dentro de uma escola, na praia, entre adolescentes, ou não sei se a gente pode chamar de pré-adolescente, 14 anos. Então, em seguida, eu vou fazer um livro sobre o ensino médio. Então, esses personagens eles já vão crescer e ele começa com 15 anos e com 18, vamos dizer assim, termina. Continua acompanhando eles, né? Exatamente. Então, o leitor ele vai crescer junto com o livro. Ele vai ler um livro de adolescente de 14 anos, depois ele vai ler um livro desses adolescentes que estão entre 16 e 18 anos, e depois eu tenho o terceiro livro, que é num ambiente de universidade, abordando temas diferentes. Mas eles crescem junto com o livro. Então, eu acho isso muito interessante, porque começa como um infanto juvenil e termina como um adulto. Então, é literalmente um crossover, né? Fala, João. Porque a gente estava falando sobre isso, do problema, né, da minha mãe querer passar essa mensagem de a pessoa superar o problema, pensar caminhos criativos, né? E na hora que você estava falando, eu pensei muito, pô, isso foi da construção do personagem, mas também foi muito da minha criação. Porque a minha mãe, ela sempre... a minha mãe ela nunca foi muito de, ai, deu problema, ai, meu Deus, que dor, que sofrimento. Era uma coisa meio, tá, beleza, vai resolver como? Então, é olhar para o problema sem medo de olhar para o problema para buscar a solução. E aí volta com o que a gente estava falando dos temas sensíveis. Porque a gente está falando de personagens que perpassam por situações que os problemas são muito graves. E se a gente não fala do problema, a gente não apresenta uma solução para esse problema. Bacana. É um livro essencialmente carioca, mas é um livro para o Brasil todo ler, porque ele vai conhecer a rotina e vai ver que o diabo não é tão feio quanto parece, né? Porque o Rio de Janeiro tem os seus momentos de alegria, de felicidade, sim. Não existe um tiroteio em cada esquina a cada 5 minutos, né? Também não é isso. Lógico que a cidade é violenta, tem problemas de cidade grande, mas você não sai na rua e a cada 5 minutos você vê um tiroteio acontecendo. Então, isso é muito importante passar, né? E mais importante também, que eu vou traduzir o livro, né? Eu não, né? Eu vou querer esse livro traduzido em inglês para que o mundo leia sobre o Rio de Janeiro. É importante. É bem interessante as imagens, as coisas que aconteceram, enfim. É uma coisa que eu quero passar para o mundo. É importante, né, as pessoas terem uma visão um pouco mais contemporânea e realista do Rio, que eu acho que mais atualizada, talvez. Com certeza vai ter. Com certeza vai ter. Por que não aproveita e ler um trechinho aqui para as pessoas terem uma ideia, uma casquinha? Ah, tá. Se bem que o texto que eu separei nem é muito sobre o Rio de Janeiro. É mais sobre o bullying, né, de um dos personagens. O nome do livro é O Caminho da Bala, certo? Então,
exatamente, começa com um tiroteio próximo a uma comunidade. Mas não é só isso. Existe o personagem que ele ama futebol, que é o Leninho. Então, eu vou ler esse trecho. Esse Caminho da Bala, ele é como se fosse literalmente o estopim que inicia a jornada de todo mundo, né? Exatamente. É a partir desse crime, Desse né? evento. desse evento, é que os personagens vão começar a se Movimentar. entrelaçar, se ligar, né? Sim. Que, aliás, é interessante, né? Que a partir de uma tragédia, coisas até interessantes de oportunidade surgem. Surgem. Né? Ligações, Exatamente, né? é isso que acontece no Interessante. livro. Então, vamos lá. E não adianta se levantar e ficar de pé, seu Zé Toquinho, que para cima de mim você não cresce, não. Ofendeu Márcia diretamente no ponto fraco de Leninho e todo mundo riu. Nós já estamos sabendo do seu apelido. Henrique botou a gente a par de tudo que rolou no futebol. Leninho ficou momentaneamente envergonhado, mas superou. Sandrinha não se conteve e entrou na defesa. Quanta inveja, hein? Leninho, melhor jogador em campo direto, mandou muito bem. Maldade de vocês falar do tamanho dele. Entrou em defesa do amigo com muito esforço para não demonstrar que estava sentida com toda a situação. Não tem problema não, Sandrinha. O futebol é minha paixão e eu não ligo nem um pouco para isso. A minha altura me ajuda muito. Só ver quem foram os grandes atacantes de sucesso das seleções: Garrincha, Romário, Rivelino, Roberto Carlos, Messi. E a lista não para. Todos tampinhas. Deixa essas bobonas para lá, continuou ele. Aliás, galera, consegui a vaga de titular no time do colégio. Anunciou a novidade com o rosto cheio de orgulho, mostrando os dentes mais brancos do que nunca. Ah, ótimo. Muito bom. Muito bom. E qual é a perspectiva para o lançamento e Então, como é que estão as coisas com o livro? Eu fiquei muito feliz, porque quando a gente faz um livro ou qualquer coisa em termos de arte, cultura, você fica sem saber se está bom, né? Você me incentivava muito, mas era meio preocupante. Então, o livro foi lido por 3 especialistas, né? E uma pessoa que trabalha na área, que adorou o livro, e 2 editoras. Então, ele vai ser lançado pela Folhas de Relva, é uma editora de São Paulo, e provavelmente, tudo caminhando para em julho o livro estar pronto, né? Ah, que bom. Então, acredito que se por acaso houver algum atraso, até agosto, com certeza o livro está pronto e lançado. Olha, isso é muito bom. E vou querer fazer lançamentos em colégio, né? Sim. É interessante promover um debate, saber sobre o livro Caminho da Bala, a saga de adolescentes em busca de seu destino. Ah, isso é muito bom. Né? É então, vocês vão ver que esse lá... subtítulo é muito, legal. Porque é tão difícil, né? Porque aquilo que eu falei no início da nossa conversa, que o livro te puxa, né? Para... O personagem começa a falar com você e pedir coisas, né? Então, desses meus personagens principais, realmente o Leninho é o que já tinha definido que ele queria ser um jogador de futebol e ele será realmente um bom jogador de futebol, né? Mas os demais ainda estão procurando o caminho. Então, esse debate, que seria muito interessante promover nos colégios, é sobre isso. Como é que você descobrir o que você quer fazer para a sua vida? Como é que você vai... Qual caminho? Como é que você descobre o que você quer ser? O caso do Leninho, ele tinha um dom nato. O pai incentivou desde 3 anos de idade a jogar bola. Então, ficou fácil para ele, né?
Mas a gente sabe que tem adolescentes que custam a descobrir qual caminho. Ele já sabia que queria ser professor desde cedo. É verdade. Eu quis que ele fizesse engenharia. Olha. E ele chegou perto de mim, me ligou da rua, a metros de casa. Mãe, você vai me apoiar, qualquer que seja a minha questão? Eu falei, claro, João, eu vou apoiar, mas você não sabe nem o que eu vou falar. Mas eu te apoio, seja o que for que você quer falar. Não quero mais fazer engenharia. Eu quero fazer história, mãe, história. Não tem nada de engenharia. Olha, tá legal. bom, filho. Acaba com esse negócio de engenharia. Para de sofrer. Para de sofrer. Vai fazer. Então tá bom, mãe, já que você foi tão bacana comigo. A Kátia é muito coração mole, né? Ela tem essa peste assim, mas ela é coração mole. Eu falei para ele assim, meu filho, tá bom. Larga aí. Não, então, já que você foi tão bacana, era tipo outubro, né? Sim. Eu não vou parar agora, não. Vou terminar o período, porque se de repente eu quiser voltar, né? Eu tranco a faculdade. Olha, ele terminou a faculdade, o segundo período, quis ir para a UF de qualquer maneira, não conseguiu a transferência, entrou num curso pré-vestibular e passou em 11º lugar na UF, que eu fiquei muito feliz. Parabéns. Foi 11º, né? Ah, Primeiro lugar na UERJ. Parabéns. Primeiro lugar. muito obrigado. Entendeu? Então é um orgulho muito. E ele está agora, ele tinha o objetivo dele e ele perseguiu o sonho dele. E hoje é uma pessoa que está trilhando um caminho que ele é feliz. Ele é um professor feliz. Pergunta criadora de casos. Na sua opinião, eu sei que você se inspirou no seu filho para um dos personagens. Pergunta criadora de casos, hein? Quem é o protagonista do seu livro? É a Sandrinha. Ah, garota, bate aqui! É isso aí. Ela mesmo. A Sandrinha Ela é demais. Ela é um espetáculo, cara. Ela entrou e invadiu tudo, né? Ela descontrolou tudo, né? Ela é a protagonista, Ela é total, né? ela é total. Mas eu gosto muito da amiga dela, da Clara. Também, ela é A fantástica. Clara vai dar uma reviravolta, né? É tanta coisa interessante nesse livro. Esse é um exemplo muito de processo, né? A gente entra pensando uma coisa, o livro vem e fala outra, os personagens começam a se revoltar, né? Falar, não é nada disso, e quando a gente vê, acontece. Olha, Ela se rendeu ao livro. Muito animada com esse livro. Foi incrível, ela se rendeu. Foi incrível. Porque Foi lindo o processo dela. Foi lindo. Eu dei o livro pro meu cunhado ler, né? Também é uma pessoa que é escritor, artista plástico, compositor de música, uma pessoa assim brilhante, né? E eu fiquei muito, eu tava com medo de dar o livro para ele. Eu fiquei com medo. O que ele vai dizer do livro, né? E parece que ele gostou muito do livro. Que né? legal, é? E ele chegou para mim e falou assim, Kátia, vai ter outro livro, né? Sério? Aí eu falei, deu para perceber, então. Sim, vai ter outro livro, sim, porque você deixou... Eu não quero dar spoiler aqui, né? Mas ele disse, vai ter outro livro, porque você deixou coisas muito interessantes no ar, né? Eu falei assim, vamos aguardar. Vamos ter, porque eu não quero ser uma escritora de um livro só. Nem eu pode, quero fazer os livros, a minha cabeça fervilha, Cris. Eu sei. Fervilha de coisa. Eu vejo meus personagens acontecendo a vida deles. Eu tô doida para escrever o segundo você livro. Tem muito material, fôlego, imaginação, necessidade, coisas. Ela escreve com muita facilidade, sabe? Muita coisa que eu quero escrever, nossa. E agora está mais fácil, né? Porque você já adquiriu tanta técnica, né? Com Dona Cris Teixeira, maravilhosa. Não, foi um caminho lindo, cara. Lindo, foi muito emocionante. Eu lembro lá no início que minha mãe escreveu o livro, ela escreveu o primeiro livro num final de semana, assim. Escreveu. Muito tempo atrás. Foi antes da pandemia. O infantil. Escreveu, tá. Aí ela falou, cara, escrevi que eu tava com as ideias e tal, parará. Aí, legal, bacana, né? E ela sempre conta as coisas quando ela faz com muito entusiasmo. Ela é muito boa de propaganda. Cheia de vida. Aí, porque eu falei com a moça, você, que ela vai ler, vai me dar uma opinião. Era eu? Era eu? Aí depois ela apareceu assim.
A moça não gostou muito do meu livro. Tadinha. Ah, não, mas a gente vai mudar tudo, ela me deu umas Ai, ideias, meu Deus. a gente vai fazer, acontecer, piriri pororô. E aí, realmente, o livro ele ganhou forma, ele ganhou Ele conteúdo. virou outra coisa, Os né? personagens desenvolveram. É um outro processo. Você escrever um eu- livro, né? Mas um dia eu ainda denso. vou fazer Não, você, esse livro sim, o infantil. o O infantil. Cavalete Mágico. Não, mas aí é que tá. Já É tem outra. até nome. Não, dou força, mas já tá sabendo. Outra linguagem, outra coisa, outra técnica, outro. Tudo. Com certeza. Eu, inclusive, recomendo você trabalhar com uma ilustradora. Entendeu? Trabalhar em parceria, que hoje em Mas dia eu você já faz. fiz até as ilustrações. Bom, aí você me complica. Eu estava tão animada com o livro, porque, olha só, a minha Sandrinha não vai poder ser Sandrinha, né? Pronto. Não vai poder ser Eu te Sandrinha. adoro. A gente vê, tá? Calma. Mas eu fiz as ilustrações. Tá tudo bem. Mas eu já vi isso, não, né? Você nunca me mostrou esse cavalete mágico. Ele tinha outro nome, né? O hábito de amar. Imagina, o hábito de amar não rola, né? Não, não. A gente vê isso com calma. Vamos focar É nesse muita livro. coisa, Cris. É muita coisa. Muita coisa. Borbulhando de ideias. Mas, olha, eu tive um professor de teatro que sempre dizia assim, melhor mais do que menos. Em arte, sempre. É o contrário do que na vida? Ah, sim, porque o mais você tira, né? O menos você não faz surgir em criatividade. Que interessante. Em criatividade você não, Sim. você não faz brotar o nada, entendeu? O mais você fala, ó, over, você tira. Agora, em termos de criatividade, Se tem pouco, não tem nada. exatamente. Praticamente. Não tem como fazer nascer, entendeu? Entendi. Saca? Agora, aquele less is more. Less is more é quando você tem more para fazer less, entendeu? É quando você tem more para fazer less. Você não faz less to less. Entendo. Got it? Entendo. Got it, baby? Got it. Faz sentido, né? Faz sentido. Então é isso, entendeu? Less is more always, mas você tem que ter more para fazer. Interessante. Entendeu? Saca? Eu também. Lembra quando eu sempre falava para você? A gente tem que cortar, mas a gente cortava, porque você tinha material. Se você me desse 2 frases, eu ia cortar o quê? Com certeza. Ia Entendi. cortar o quê? Nada, né? Captei. Percebe? Tem gente que entrega nada. Aí eu vou fazer o quê com nada? Nada. Percebes? Sim, qualquer coisa vezes 0 dá 0, né? É isso, né? Sobre isso, entendeu? Mas quando eu sempre falo para os meus alunos, eu falo assim, cara, me dá tudo, me dá até aquilo que você acha que não está valendo nada, porque às vezes você não tem essa expertise ou não tem esse distanciamento para ver que aquilo ali tem pepita de ouro Vai ali, render. entendeu? Uhum. De repente você não está vendo, me entrega tudo. Aí quando entrega tudo eu saio, não, e opa, Aqui tem. aqui tem, entendeu? É isso. É sobre isso, entendeu? Mas ela já está com muita técnica e muita prática, ela mesma já começou a fazer isso, ela não é. Você mesmo já está fazendo isso, você mesmo já editava, ela mesma já me entregava com muito material já refinado, já apurado, já. E isso já poupa muita coisa, porque a gente já vai para outro patamar, para outra coisa, para outro lugar, entendeu? É verdade. É verdadeira. Verdade. Então, deixa eu ver aqui mais uma perguntinha aqui. Então, eu queria falar com você sobre algum outro planejamento sobre lançamento. Vai fazer lá em Cachoeira? Vai fazer aqui no Rio também? Quero fazer em Cachoeiras um formal, né? Num espaço bacana. Mas para me lançar mesmo, me apresentar como escritora, né? Então, quando o livro estiver na mão, né? Aí eu vou marcar o dia e vamos fazer esse. E eu vou ver a possibilidade de fazer o que eu vou fazer no Rio de Janeiro. Mas aí eu vou divulgando tudo isso no Instagram, né? E as pessoas vão ter notícia e querendo comparecer. Sempre lançamento de livro é aberto a público, né? Em livraria, enfim. Vai ter o que for necessário para divulgar o livro. Eu acho que vai ser ótimo. Vai começar a sair também um material, uns posts falando sobre criança, sobre adolescente. Vai ter bastante coisa interessante. Você como
ultra organizada e não tenho a menor dúvida que a coisa vai ser maravilhosa. Então, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Nossa, que Nem se- rápido. Foi rápido, né? Muito rápido. Tem alguma última consideração final para falar? Você gostaria de falar? Não, que eu tô super agradecendo a oportunidade de Imagina. estar aqui fazendo Eu esse que agrade- podcast. Eu que agradeço, ilustre visita de Agradecer um professor de história, meu filho uma maravilhoso. escritora querida. Espero que traga esse podcast, possa levar para as pessoas inspirações, desejos, vontade de ler, vontade de escrever, vontade de produzir, vontade de debater, de refletir. Tudo que é necessário para a vida desenvolver e perpetuar, né? Sim, Então, super obrigada, né? eu que agradeço. Mas você tem uma perguntinha que você fez. Sim, essa? Adorei É lógico isso. que eu vou perguntar. É lógico que eu vou perguntar. Para quem vai os seus desagradecimentos, Kátia? Porque eu estou incrédula. Ninguém nunca me pediu para fazer desagradecimentos. Mas vamos lá. Eu vou até repetir. Para quem vai os seus desagradecimentos? Para o Kátia? motorista que estaciona o carro em 2 vagas. Não pode. Tem que prestar atenção. Já não tem vaga no Rio de Você Janeiro. está falando daquela que no meio de 2 vagas? Exatamente. Pode um negócio desse? Não, esse é barbeiragem, né, no mínimo. Não. Má a vontade. Pra não arranhar o pessoa- carro. Hã? O cara usa 2 vagas pra não arranhar o carro dele. Que Ele coisa para em linda. cima É da né? linha. malandragem mesmo. Não, não é malandragem, não. Pode até Fol- ter malandro. Ser folgado. Mas folgado. Folgado. Folgar demais da conta. Mas eu acho que esse é um quadro que vai ficar agora. Sua homenagem. Quadro da Kátia. Desagradecimentos. Mas tem mais um. Também Não, por favor. relacionado, Não, por favor. relacionado ao Não, trânsito. peraí, pergunta de novo então. Não, pra ficar- para quem vai o segundo desagradecimento? Para o motorista que parece que não sabe dirigir. Por favor, a rotatória tem preferência de quem está na rotatória. Eu moro na Barra da Tijuca. Eu tenho uma rotatória na janela. Entendeu? Quem está na rotatória, mesmo que seja preferencial de quem está vindo, tem que esperar o cidadão concluir a rotatória. Eu canso de ver um batendo no outro. Kátia, você está com problemas no trânsito. Tá. Você tem Eu que não ver tenho isso. mais. Anger management. Não tenho mais, sabe por quê? Ah. Porque eu tinha problema no trânsito e ele, do meu lado, com 8 anos ou 9 anos, chegou: mãe, pra que tanto ódio no coração, mãe? Por que você não deixa o moço passar? Eu olhei pra ele e falei: gente, não é que é? Qualquer um que quiser passar na minha frente vai passar. Se botar seta ou se não botar seta, vai passar, porque eu vou deixar. Eu não vou deixar você sozinha nessa. Eu também vou fazer um desagradecimento. Eu vou perguntar para você também. Vai pensando. vai elaborando. Eu vou deixar um desagradecimento profundo aos taxistas que sempre arredondam para mais no taxímetro, nunca para menos. Sempre para mais. E teve um, senhor taxista, que eu peguei o táxi com a minha mãe outro dia, que eu sempre pego Uber, mas eu peguei o senhor. O senhor veio andando, parecia uma tartaruga, senhor. A tartaruga ia dar menos de R$10, tá? Ia dar menos. Aí o senhor veio andando, que eu até pensei, o senhor quer que eu empurre o seu carro, senhor? O senhor quer que eu empurre o seu carro? O senhor tá com problema aí no motor? Porque tava dando assim, 9,70, sabe? Eu falei, porra, tenho R$10, vai estar bonito, né? Mas não, senhor. O senhor queria que virasse para 10,20 para ter que dar aqueles 11. 11. Puta. Aí eu falei, não vou. Já estava pensando, eu não vou dar, hein? Eu não vou dar. Vou sair de caloteira, eu não vou dar. Que eu trouxe o Senhor, dinheiro certo. o senhor estava freando, senhor. Eu vi, Olha, senhor. triste. E digo mais. Triste. Ele não ligou o ar-condicionado, tá? Era no vento. Era no vento. Sem vento, porque Isso- tava devagar. Óbvio, A falta de óbvio. respeito aí. Ah, falta de respeito. Passageiro Aí sabe o que merece aconteceu? Ele parou, ar-condicionado. o taxímetro virou para os 10,20. Gente. Falei, mas eu não vou dar, é mesmo. Eu ia dar um cacete nele, uma tapona na careca, entendeu? Para deixar de ser folgado, entendeu? Mas é isso que eu não aguento. Aí fica uma desagradecimento. Ele tomou R$10 e pronto. E é isso. Entendeu? E é sobre isso.
ficou aqui o meu desagradecimento. Já tem o seu? Eu tenho meu desagradecimento, mas o meu desagradecimento não é sobre Não, trânsito. a vida do trânsito. Não, mas não eu tenho me questões com a vida do inspirei. trânsito. Eu me inspirei, vai. Pode ir. O meu desagradecimento é pra quem manda mensagem pedindo coisa pro prazo pro dia seguinte. Isso é. Faz terrível. é rapidinho você resolve. Aí você vem 10 coisas rapidinho pra tu fazer e no final você não faz nada. Então tem que dar prazo. Ou então quando a pessoa te manda um e-mail, meu segundo desagradecimento, quando a pessoa te manda um e-mail, Tá cheio te de manda um desagradecimento, WhatsApp hein? Ficou perguntando se animou, você hein? recebeu o e-mail. Animou, hein? Sabe qual é o grande sentido? A gente tem muito mais coisa para desagradecer do que para agradecer. Não, mas é porque as pessoas têm que refletir, ó, Sim. tem que pensar no redor, o que está acontecendo ao seu redor, onde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para a sociedade poder andar melhor, ligar o ar-condicionado pro passageiro, botar o carro numa única vaga, dar um tempo para o cidadão preparar o material. Tudo isso está relacionado com a falta de saber conviver em sociedade. Essa cenazinha do desagradecimento surgiu, na verdade, por causa de um livro que eu li, tipo Sabrina, tá ligado? Sabrina, aqueles livros bem ruinzão que você comprava bem popular mesmo, comprava na banca de jornal. Na Edições Ouro. Bem furrecão mesmo. Eu, às vezes comprava porque eu queria ler, eu era meio viciada, eu não conseguia ficar sem coisa viciada mesmo, tipo, viciada. Eu, tipo assim, entrava no banheiro, não tinha nada para ler, pegava rótulo de remédio, sabe? Eu viciada mesmo, viciada. Eu precisava ler alguma coisa. Aí né? que você... Aí eu peguei uma Sabrina, assim, da vida nervosa, eu falei, cara, vai tu. Tem nada, vai tu mesmo. Peguei a Sabrina, comecei a ler. Aí tinha uma cena da Sabrina, desse negócio de Sabrina na vida, e aí que a heroína, que era bem clichêzão, né? A heroína ganhava um Oscar no final do último capítulo como melhor atriz, que ela era linda, maravilhosa, ainda ganhava um Oscar. Aí eu falava, ai, Deus, mas... Aí tem que fazer tem os que agradecimentos. Aí tinha que fazer os agradecimentos, né? Ela fazia agradecimentos. Aí quando ela foi fazer os agradecimentos, foi a única coisa que eu fiquei com isso na mente o resto da vida. Ela fez um desagradecimento. Ela falou assim, então, eu não vou agradecer. Não vou. Eu vou desagradecer aqueles homens todos que eu tive que dar para estar aqui. E eu, tipo assim, com 14 anos lendo aquilo, eu... Ei! Ela começou a ler aquele bando de lista de produtor, não sei o quê. E aqueles que não acreditaram em mim. E aqueles vagabundos, aqueles velhos tarados. Eu falei, Sabrina, você surpreendeu. Foi ótimo. Excelente. Aí você vê, tantos livros clássicos, quem ficou na minha mente? E o desagradecimento. E estou ressuscitando até hoje. Desagradecimento é uma maneira extremamente criativa de você dizer, pode parar que isso não tá bom não. É isso aí. Pode parar, porque desse jeito não vai dar pra gente. Esse jeito vai parar no podcast. Ou no exposure, no podcast. É verdade. Mas eu queria agradecer a vocês. E pedir seus jabás. Posso começar com você? Pode começar comigo. Vai, fala o teu jabá aí pra mim. Bom, primeiro dizer que eu tô agora, aguardando agora o livro sobre o trânsito. Tá? Que já tem título, né? Agradecidos da Avenida Brasil. Sim. Já tem título. Como é que é o título? Agradecidos da Avenida Brasil. E quem quiser me encontrar, pode me encontrar lá no Instagram, no @joão.paz. E eu acho que é isso. Acho que hoje eu não tô com nada à venda, não. Ah, não, né? Mas é o Paz, é PAES. Isso aí. Isso, boa. E você, Kátia? Bom, então, o meu Instagram, Kátia Ferraz, tudo junto, com letra pequena, né? Kátia Ferraz, .escritora. Vocês vão me achar lá. E esse material que eu tô, assim, super apaixonada, tô doida para colocar, para vocês poderem saber e ter informações sobre o livro, sobre os lançamentos, sobre a divulgação e
curtirem o máximo que vocês puderem. E aqui eu vou terminar, gente. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal escritora Cristina Teixeira, para ver os nossos episódios, que estão todos lá. Cliquem no sininho, porque tem um sininho, para ficar por dentro dos programas. Entrem na página do Instagram para saber das novidades. Valeu por ter acompanhado em mais um grande bate-papo literário. Até o próximo episódio de Rebeldia Literária. Criadores de casos, todos criamos, somos todos criadores. Valeu, pessoal! Eu aí por ter assistido a mais um episódio do podcast dos Criadores de Casos. Agora, que tal você dar aquela forcinha, hein? Seguindo e curtindo a gente em nosso canal do Spotify. No YouTube você encontra a gente no canal Trampo, onde você pode assistir a este e os demais episódios em imagens, em youtube.com/trampocanal e em nosso Instagram, @criadores de casos. E aproveita e dá aquela moral também pra galera que faz esse podcast acontecer. Seguindo no Instagram Cristina Teixeira, em @cristez13, o João Dabu, em @joãodabu, e o Pedro Fontes, em @eu_Pedro Fontes. E até o nosso próximo episódio dos Criadores de Casos.